Olá, galera. Nessa aula, capítulo 2, nós vamos iniciar alguns conceitos relacionados tanto à física como à química. Então, é importante vocês acompanhar e prestar bastante atenção em tudo que eu vou comentar aqui. Lembrando que essa aula é tirada, todo o material tirado do livro de vocês, certo? E apesar de ser uma matéria um pouco complicada, mas se você prestar atenção, você vai entender sim. Olha só, cargas elétricas e modelo atômico de Rutherford. Nessa nossa primeira parte aqui, nós vamos falar sobre as cargas elétricas, certo? Eletricidade são fenômenos, acontecimentos de origem elétrica, são presenciados há muito tempo pela humanidade. Veja só, o termo eletricidade vem do termo grego, que significa elétron, né? Um filósofo chamado Tales de Mileto, em torno de 300 a 400 anos de Cristo, ele pôde perceber que os âmbares, um material fóssil, conseguia atrair objetos leves se você atritasse esse âmbar a pelos de gado, né? E depois de atritar, esfregar, né? Esfregar um com o outro, ele conseguia atrair objetos leves, né? Folhas secas. Então, essa capacidade de o âmbar conseguir atrair objetos, ele chamou de elétron, que, traduzindo para o nosso português, ficou elétron, né? Veja só, o significado da eletricidade, né, é o ramo da física que tem como objetivo de estudo os fenômenos relativos à eletrostática, eletrocinética e o eletromagnetismo. Certo? Então, dentro da física, nós estudamos o elétron e dentro da química também nós estudamos o comportamento do elétron, sendo que ele está presente nos átomos. Cargas elétricas. Cargas elétricas são dois tipos, positivo e negativos. Preste atenção, anote bem esse nome, porque vocês vão precisar bastante dele. Então, quando você estudar um conteúdo e você conseguir lembrar dele, vai facilitar a sua vida bastante para frente, porque tanto química como física, principalmente química, é uma sequência. As cargas positivas nós chamamos de prótons e as cargas negativas nós chamamos de elétrons. Veja só, o elétron, eletricidade, porque é os elétrons que conseguem se movimentar no átomo, na matéria. E os prótons, que são as cargas positivas, elas não conseguem. Então, nós trabalhamos mais com o termo elétron, né? Veja só o exemplo que tem no livro de vocês. Se atritarmos esse bastão em um pedaço de lã, né, notaremos que ambos se atraem mutuamente. Na figura A, tem aqui a figura A. Veja só, é um pedaço, é um bastão, né, atritando. O termo atritar, a física gosta muito de utilizar esse termo atritar, que é o mesmo que esfregar um material no outro. Então, você vai atritar o vidro e a lã, figura A, e depois aqui, ó, se atritarmos um outro bastão de vidro no tecido de lã, e depois aproximarmos do bastão que tenha sido friccionado em outro pedaço de lã, notaremos que os bastões se repelem, conforme a figura B. Então, veja só, vou explicar aqui para vocês, que é importante você entender para depois vocês poderem resolver do jeito que vocês entenderam, certo? Nós temos dois materiais. Aqui, ó. Deixa eu só tentar corrigir aqui. Isso. Você pega o vidro, a lã, você vai atritar os dois, certo? Eles vão gerar uma carga,
que foi que Tales de Mileto observou há 300, 400 anos de Cristo, e que os dois, eles, depois de algum tempo, eles começavam a se atrair, né? A se atrair. Se aproximavam do outro. Já no mesmo, em figura B, aqui, a figura B, mostra o seguinte: se você repetisse o mesmo procedimento, pegasse outro bastão de vidro, outra lã e esfregasse, este conjunto também se atrair, tanto o bastão como a lã. Mas o que foi que ele fez? Ele pegou tanto os dois bastões de vidro e tentou aproximar eles. No momento que eles tentou aproximar eles, o que aconteceu na figura B? Houve o que? Uma repulsão. O que é uma repulsão? Eles se afastaram um do outro, certo? Então, veja só, podemos observar que existiam cargas diferentes. Foi o que o Tales de Mileto conseguiu observar, uma existência de cargas diferentes. Vamos aqui, ó. Cargas elétricas interagem. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Foi o que aconteceu com o bastão e a lã. No momento que vocês atritaram, quer dizer, no momento que for atritado, a lã, o vidro e a lã criaram cargas elétricas. Um ficou positivo, prótons, com excesso de prótons, e a outra ficou com excesso de elétrons, carga negativa. O que é que acontece? Vai existir uma força eletrostática que um atrai o outro. No segundo experimento B, a imagem B, mostra que quando tenta encostar os dois bastões, eles se repelem porque os dois estão com cargas do mesmo sinal, certo? Esse foi as anotações que Tales de Mileto fez. Nós temos as ilustrações aqui. Então, forças atrativas são sinais opostos, prótons e elétrons, eles se atraem, e forças do mesmo sinal, positivos, elas são repulsivas. A tendência é ela se afastar uma da outra, pode ser positiva com positivo ou negativo com negativo. Eletrização por atrito. Veja só. Esse próton, esse elétron, ele está dentro da matéria, ele está na matéria. Mas para ele se manifestar, para ele ficar eletricamente, ele precisa ter em excesso uma das duas cargas, ou positivo ou negativo, né? Quando o corpo está com cargas de mesma quantidade, com as mesmas quantidades, tanto prótons e elétrons, esse corpo é neutro. Então, se você tentar encostar um vidro numa flanela, eles não vão nem se repelir, nem vão se atrair. O que é preciso é eletrizar eles. Como assim, professor, eletrizar? É fazer com que uma das cargas seja superior à outra. Quando uma carga está sendo superior à outra, nós falamos que esse corpo está eletricamente ou positivo ou eletricamente negativo. Se você ouviu falar o termo eletricamente neutro, não tem problema, porque toda matéria tem elétrons, certo? Então, a forma que nós temos de eletrizar a matéria, uma delas é o atrito, a outra é o contato e a outra é a indução. Veja só a eletrização por atrito. No processo de eletrização por atrito, os materiais adquirem cargas elétricas de diferentes sinais, de sinais opostos. O que é importante você estar lembrando disso? O atritar é o contato, é o esfregar. E quando nós atritamos dois materiais, um vai gerar uma carga positiva e o outro vai gerar uma carga negativa. Sendo assim, eles se atraem. É por isso que Tales de Mileto, quando atritava o âmbar
né, no pelo do gato, conseguia atrair objetos leves, porque ele criava, gerava uma carga, tá? Alguns materiais, se a gente for tritar alguns materiais, a gente vai perceber que a gente vai notar, fazer algumas observações e conhecer alguns tipos de materiais e as suas capacidades. Mas para isso nós temos uma tabela chamada tiboelétrica, que ele já demonstra isso, né? As características de cada material. Por exemplo, nós temos aqui, ó, vidro e lã, que já fizemos, né, o experimento. O vidro ficou positivo e a lã ficou negativa. Essa seta aqui, ó, está indicando aumenta a tendência para adquirir carga positiva. Então, a substância, uma matéria que tiver mais para a esquerda aqui, ela tem a tendência de ficar mais positiva. Então, se eu tritar o vidro e a lã, o vidro vai ficar positivo. Agora, se eu tritar a lã com qualquer um desses aqui, certo? Com a seda, a lã a tendência é ficar positiva e a seda negativa. A tabela tiboelétrica sempre vem nas questões e pede que você faça a interpretação. Por exemplo, se ele perguntar, se você atritar a seda e o algodão, qual vai ser a carga de ambos? Seda, se é seda e algodão. Quem está mais para a esquerda? Seda, então vai ser positivo e o algodão vai ser negativo. Eletrização por atrito, ela gera carga de sinais contrários. Aí nós temos aqui condutores elétricos, isolantes elétricos. Vamos trazer um pouquinho para o nosso cotidiano, né? Que são condutores, que são isolantes. Lembrando logo de isolar. Isolar, ele não vai conduzir a corrente elétrica, né? Assim. E condutores têm uma grande facilidade de conduzir a corrente elétrica, como sempre falando, como trabalho em ciência, trabalhamos em ciência, a gente tem que sempre estar focado no nome, né, que ele vai dar um significado. Então, os bons condutores, né, elétricos são o quê? Os metais, o cobre, o ferro, o alumínio, o ouro, a prata. E os isolantes são aqueles materiais que não conduzem corrente elétrica, né? Nós temos a fita isolante, né, que é um material. Nós temos o plástico, que são os fios, as extensões são encapadas com plástico, assim. Então, tem esses dois materiais. Aí nós temos mais um tipo de eletrização, que é a eletrização por contato. O nome já está dizendo tudo, um contato. É quando um corpo eletrizado toca num corpo eletricamente neutro. Parte da sua carga é transferida para ele, que também passa a ficar eletrizado. No caso, ele acaba dividindo a, a carga, a sua carga. Nós temos um esquemazinho aqui, ó. Nós temos os A, que está eletricamente negativo, ó, e nós temos o B. Nós encostamos os dois. Quando ele encosta os dois, tem um contato, é como se os dois corpos aqui se tornassem apenas um. Então, o que é que acontece? Eles vão dividir as suas cargas. Ele vai dividir a carga. Veja só que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando separa, ó, vai ficar 4 de um lado e 4 do outro. 4 elétrons desse corpo A passa para o corpo B para manter um equilíbrio elétrico, certo? Então, na eletrização por contato, vai ocorrer a eletrização e os corpos vão ficar com carga do mesmo sinal. Você separou A e B, depois para você juntar eles vai ser um pouco difícil porque eles vão se repelir, porque eles estão de cargas com o mesmo sinal. Aterramento de um objeto, o fio terra. Como é que funciona o fio terra? Se você tiver um corpo eletricamente com um excesso de uma carga, e se você ligar ele a um fio, ligar ao chão, né, essa carga ela vai ter um equilíbrio com Terra, o planeta, porque o nosso planeta ele funciona tanto como uma carga para uma parte positiva como uma parte negativa. Ele vai suprir a necessidade. Veja só, nós temos uma esfera carga positiva, colocamos um fio, ligamos, né, ao chão, terra.
que é que vai acontecer? Vai ocorrer um equilíbrio térmico, um equilíbrio elétrico, onde essa esfera vai ficar neutra. Veja só, a carga positiva, pessoal, ela não viaja, ela não se transfere de um corpo para outro. O que transfere é a carga negativa. Então, se essa esfera tem excesso de cargas positivas, o que é que vai acontecer? No planeta, ele vai começar a liberar elétrons nesse sentido, do planeta para a esfera. Vai vir os elétrons, até que para cada um próton em excesso, chegue um elétron, tá? Veja só aqui nesse outro esquema. Essa esfera metálica eletrizada negativamente, ó, colocamos um fio terra. Pessoal, agora caso ao contrário. Tem muitos elétrons aqui. O que é que acontece? Quando liga o fio à Terra, planeta, né, esse excesso de elétron vai descer e vai ficar na Terra. Então a Terra tem essa grande, gigantesca, né, capacidade de equilibrar as outras cargas. Ela funciona, então pode funcionar a hora positiva e hora negativamente. Então a intenção do aterramento é equilibrar essa carga. Descargas elétricas em ar. São descargas elétricas devido ao corpo estarem carregados com uma carga elétrica muito elevada ou quando estão muito próximos. A resistência que o material isolante elétrico oferece pode não ser suficiente para impedir a transferência de cargas elétricas de um corpo para outro, né? Aí, no caso, os isolantes, acúmulo de cargas pode ser gigantesco e o isolante não pode ser o suficiente, então ele é rompido, né? Aí nós temos choques ao tocar em objetos metálicos. Veja só, muitas vezes a gente acaba tomando um choque até encostando em outra pessoa, ou pegando na maçaneta da porta, ou simplesmente trocando a própria roupa. Por quê? Nós podemos eletrizar o nosso corpo por atrito em várias ocasiões. Muitas vezes o tecido ele vai ficando atritando nossa pele, nosso corpo, e nós vamos gerando uma carga ou positivo ou negativo. Aí quando encostamos a um metal, vai ocorrer essa liberação de elétrons ou recebimento de elétrons, onde a gente leva um pequeno choque. E uma pessoa pode estar sendo carregada positivamente e o outro pode estar sendo carregada negativamente, dependendo do material que estão vestidos. Aí você encosta, vai ocorrer o quê? Uma descarga elétrica, a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Isso é comum, muitas vezes a gente acaba se atritando facilmente, né? Por exemplo, andar descalço. Andar descalço você está se eletrizando, mas não é porque você vai andar descalço e você vai se eletrizar, nem sempre é assim. Isso depende muito do nosso metabolismo, do metabolismo de cada um, certo? Muitas vezes você tem facilidade de se eletrizar e outra pessoa não, certo? Isso é muito relativo, ok? Bom, essa é a nossa primeira parte, né? Essa outra segunda parte aqui vai ficar com o modelo atômico de Rutherford, certo? E desejo vocês um bom estudos.